Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Lições. E esse é, infelizmente, um vídeo muito... que a gente tem que falar de um tema muito triste, né? Uma coisa, assim, realmente desanimadora, né? Que envolve, né, essa questão dos ataques à homeopatia, né? Então, na semana passada nós tivemos um vídeo feito lá pelo pessoal do Instituto IQC, né? Mais precisamente, a pessoa que fez o vídeo foi a doutora Pasternak, né, a Natália Pasternak. E novamente, né, como acho que eu já falei várias vezes aqui, também sempre falo lá no Instagram, né, eles são, assim, os maiores, né, o IQC, eu acho que é um dos maiores propagadores do cientificismo, né, que é a ideologia dentro da ciência, basicamente, né. Provavelmente eles nem sabem o que isso significa, tá? Provavelmente eles nem têm noção do que seja isso, porque eles são meros agentes dessa ideologia, né? Por que isso é muito triste, né? Por que a gente vê esses ataques, vê os vídeos, né? Por que, um pouco diferente de outras pessoas, eu fico muito triste com essa situação, e não com raiva, porque a gente vê, porque isso tudo é um reflexo, tá? É um reflexo muito claro, né? O vídeo deles é um reflexo, né? Os comentários do vídeo, tudo que tem lá é um reflexo do nosso, claro, da comunidade científica mundial, mas mais precisamente da comunidade científica brasileira, da comunidade acadêmica, né, os acadêmicos e tal. É um reflexo das nossas universidades, né, isso é mais triste ainda. Que a gente vê um vídeo, né, assim, que eles nem se esforçam muito, né? Assim, a mentira é tão deslavada, ela é de uma forma assim tão clara, tão aberta, né? Que, bom, assim, por que é triste? Porque realmente parece que não é por ignorância, né? E bem, eles são, segundo eles são cientistas, né? Eles são pessoas esclarecidas, né? Então também se fosse ignorância, seria uma ignorância culposa, né? Eles não deveriam não saber que aquilo é totalmente falso, né? Então a gente vê realmente que existe maldade, né? Que existe muita maldade, muita desonestidade, né? Muita safadeza, vamos falar aí o português claro, né? É isso que porque assim, é muito falso. O vídeo inteiro é uma estruturação assim em cima, é todo estruturado numa mentira, em várias mentiras, né? E é aquilo que eu falei do espantalho, né? Aquele vídeo sobre o espantalho, ele é perfeito para essa ocasião. Depois vocês busquem aí, né, a falácia do espantalho. Então eu toco na verdade, eu passo perto de algo que é verdadeiro, e aí então eu uso da falsidade, da desonestidade, do fato de que a grande parte das pessoas e a grande parte dos acadêmicos, a grande parte do pessoal ali da comunidade científica brasileira não estuda homeopatia, não conhece a fundo, né? Eu uso isso, né, os leigos, eu uso isso, a ignorância dos outros, para me apoiar e para jogar uma ideia, uma ideia totalmente falsa da homeopatia, né? Então, e isso já passou, né? Nós tivemos uma repercussão até grande, né? Vários conselhos aí de profissões se pronunciando, né? Nota de repúdio, aquela coisa meio de sempre, né? Que, vamos ser sinceros, não resolve praticamente nada ou quase nada, né? Não serve para muita coisa. Bom, que bom que fizeram, né? Mas, tá. Porque, na verdade, isso é um problema muito, assim, crônico, né? De anos e anos e anos, e que vai levar anos e anos e anos para ser resolvido, né? Porque é um problema de base, né? Esse problema ele começa na universidade brasileira, ele começa nas nossas faculdades, que já estão tomadas pela ideologia, né? Que já estão tomadas pelo cientificismo,
Então, o cientificismo ele não só está no imaginário popular das pessoas, né, comuns, né, mas também dentro das universidades. E isso é muito claro as reações do vídeo. Então, o vídeo ele é feito, ele é montado, né, de uma forma maléfica mesmo, para levar as pessoas ao absurdo, né, para levar aquele tema ao absurdo. Né? Como assim, né, o absurdo? O vídeo, ele basicamente te deixa, no fim, né, dele, a única conclusão que você poderia tirar do vídeo é de que existe uma organização criminosa, né, uma organização, um cartel de drogas, né, uma organização criminosa que é chamada de homeopatia, entre os farmacêuticos homeopatas, entre os médicos homeopatas, entre todos os homeopatas do mundo, que se juntaram para ganhar dinheiro, né, segundo eles, muito dinheiro, para vender algo que é só um pouco de água. Né? Então, assim, basicamente é isso. A grande parte das pessoas que vão ver o vídeo tem que chegar nessa conclusão, porque é isso que o vídeo te faz. Né? O objetivo dele é esse, e é isso que ele realmente faz. Ou seja, a pessoa ela chega ao absurdo, ou seja, a homeopatia é uma absurdidade. Né? O fato de, ou seja, o que o vídeo traz para a gente? Olha, o fato de existir homeopatia é porque existem pessoas criminosas no mundo que estão que não estão presas, né? Basicamente isso. Existe um monte de homeopatas no mundo que eles deveriam estar presos, porque isso aqui é algo tão absurdo, tão bizarro que, bom, a gente tem que fazer de tudo para fazer isso aqui virar crime. Né? É simples, é assim. O vídeo, ele basicamente ele leva as pessoas a isso, né? A ver que realmente a homeopatia ela não passa de absolutamente nada mais do que algo enganador, totalmente enganador, e, contudo, algo ainda mais que todo homeopata sabe. Então, tipo assim, é como se todo homeopata realmente soubesse que aquilo realmente não funciona, que aquilo realmente é só um pouco de água num frasco, e eles fazem e dão isso para as pessoas né, prescrevem e tudo mais e tal. Então, a conclusão do vídeo é essa, ou seja, ele te leva para algo absurdo. Logo, as coisas que fazem isso criam numa população, né, em pessoas pouco esclarecidas, ignorantes, né, que na verdade são a grande parte dos nossos acadêmicos aqui do Brasil, né, a terem ódio. Né? Então, quando as pessoas elas estão entregues à ideologia, estão entregues a uma ideia, né, algo, não, olha, isso aqui a gente tem que defender isso aqui, então a gente tem que ir contra as pseudociências, porque as pseudociências elas matam, elas levam as pessoas a algo mentiroso e não sei o que e tal. Então eu tenho que ter ódio a isso, eu tenho que combater isso. Né, então, a homeopatia ela entra, então, como algo a mais, né, como fazendo parte dessa pseudociência que eles tanto falam e tudo mais, de algo que não tem comprovação e tal. E isso virou realmente uma ideologia no nosso país, no mundo também. Mas aqui no Brasil a gente vê claramente que as pessoas reagem exatamente dessa forma ao vídeo. Né? Não só, claro, em qualquer tipo de ataque da homeopatia, a gente vai ver esse ninho, né, esse ninho de pessoas que são exatamente assim, ou seja, que criaram um ódio mortal à homeopatia. Né? Então, se você entrar lá no vídeo, até aconselho que você faça isso para você ver esse cenário com os próprios olhos. Tá? Se você entrar no vídeo, porque pode parecer que eu estou aqui um pouco assim, não, está exagerando, não é assim, tal. Não, entra no vídeo e veja os comentários, tá? É assim, você vai ter uma clara noção ali do que são pessoas entregues totalmente a uma ideologia e não à ciência, tá?
se a gente pensa assim, né, sempre quando a gente pensar, não, uma pessoa entregue à ciência, né, que trabalha pela ciência, bom, a gente tem que pensar sempre numa pessoa muito racional, uma pessoa que se sustenta pela razão, né, uma pessoa que não tem paixões assim desenfreadas, uma pessoa que não é apaixonada, né, que não é emocionada e tudo mais. Só que no vídeo é o exato oposto disso. Aquele comportamento, aquele modo, né, como a coisa se dá nessas pessoas, é que ali a grande parte ali são acadêmicos, tá? E isso é muito duro de escutar, porque a gente vê realmente a podridão que chegou às nossas universidades, ou seja, é aquilo ali que as nossas universidades estão construindo, estão produzindo, né? Ou seja, é uma infinidade de pessoas totalmente ignorantes, sim, assim, aquelas pessoas elas não fazem a menor ideia do que seja homeopatia, ou então que estudaram ali, né, viram um artigo ou outro, né, tipo assim, do nada, né, e já tiraram todas as conclusões sobre toda a doutrina homeopática, né, de mais de 200 anos. Então a gente vê que são pessoas completamente ignorantes, assim, mas muito ignorantes mesmo. Eles não fazem a menor ideia do que seja a homeopatia, né, dos pormenores, da doutrina, de nada, né? Dos estudos recentes, né, dos pesquisadores recentes, né, não fazem ideia de nada. E agem como se fossem verdadeiros animais. Né? Vixe, quantas vezes eu comentei lá, né, eu expus isso, que eu estou falando no vídeo aqui, eu expus que ali era um vídeo falso, né, que mais uma vez a Natália Pasternak, o Instituto e o IQC estava ali propagando uma série de mentiras, né, como eles sempre fazem com a homeopatia. E, assim, falaram de tudo, né? Falaram que eu deveria estar preso, que eu sou um charlatão, que eu sou bandido, que tem ódio ao que a gente faz, né? Tem ódio da homeopatia, que é a morte e tudo mais e tal. É nessa base, entendeu? É idiota, os xingamentos aí são variados, né? Mas é isso, assim, é isso que a gente consegue ver e que prova pra gente que no fundo, tudo aquilo ali, o IQC, né, toda essa massa de pessoas que está se criando no nosso país, é uma massa ideológica, né, não tem nada a ver com ciência. O IQC, ele não tem nada a ver com ciência, tá? Ele tem tudo a ver com ideologia. E essa massa que criou, né, que é tudo fruto de uma ideologia cientificista, tá? Se você não faz ideia do que seja o cientificismo, tá? Recomendo aí que você assista as nossas lives com o Dr. David Panceira, tá? O Dr. David é matemático, doutor em matemática, tá? E ele, então, a gente fez algumas lives falando, acho que tem 2 lives aí com ele, explicando exatamente o que é o cientificismo, explicando o que de fato é ciência, tá? Então, são lives muito importantes. Então, pessoal, esse comportamento de parece que é um time de futebol, sabe? Sabe quando a gente vê no estádio os times brigando e tudo mais e tal? É basicamente isso que a gente vê nesses ambientes, entendeu? É uma galera completamente apaixonada, assim, totalmente, parece que eles têm uma dificuldade até de usar a razão, né? Mas completamente apaixonada, completamente cega, completamente assim vedada, que não que tem um comportamento tirânico, né? Comportamento assim tirânico, né? Ali tendo alguns testemunhos ali, né? De mães, de pais, de pessoas que já foram tratadas pela homeopatia, que já tiveram grandes resoluções dos seus problemas de saúde com homeopatia, e as pessoas xingando essas pessoas, e falando bobagem para essas pessoas, e falando absurdidades para essas pessoas. É isso, assim, esse tipo de comportamento animalesco, né? Ou seja, a gente vê que... E aí quando a gente entra, né, eu não respondi nenhum, isso foi uma coisa que eu já coloquei assim como regra, né? Eu não respondo ninguém que venha agir como um animal, né, um bicho para cima de mim, sabe? Por quê? Porque até se fosse assim, ao vivo, né, a pessoa não faria aquilo, né? Porque tá na internet, então, né, vocês entendem, né?
Então, assim, eu não respondo esse tipo de coisa, só que eu estudo, eu observo, né? Faço um estudo observacional, né? O que é muito grave? Essas pessoas que têm esse comportamento, você entra ali nos perfis delas, são pessoas, assim, que estão na graduação, né, que são acadêmicos, são pessoas que já têm mestrado, né? São pessoas que já têm doutorado, são pessoas que já fazem trabalho científico, né, ou que estão ali, né, na graduação de algum curso da área dessa parte científica, né? E aí você fala, bom, não sei, porque assim, é uma coisa que não dá para explicar. Né? É um comportamento realmente animalesco, assim, né? E falando em comportamento animalesco, né, eu tive a notícia, assim, felizmente não estava nessa aula, né? É um pouco estranho eu falar isso, porque é uma das aulas mais, deve ter sido uma das aulas mais incríveis que nós tivemos aí, né, no ano sobre homeopatia, né? O Dr. Luiz Stern. O Dr. Luiz Stern é um médico do Rio que trabalha, né? É muito famoso, né? Trabalha em CTI, né? E utiliza da homeopatia também, unida, né? A alopatia, mas utiliza muito a homeopatia nos casos em que ele tem ali, né? O que é algo grandiosíssimo, né? E ele fez então algumas aulas está fazendo, na verdade, algumas aulas para expor esses casos, mostrar os casos que ele trata, né? Mostrar até casos com tratamentos para câncer, né? Como coadjuvante, o tratamento homeopático, né? E em uma dessas aulas, uma pessoa que estava na aula, que estava presente na sala, né, me contou que numa dessas aulas entraram, né, meio que invadiram a sala ali do Zoom e colocaram para tocar uma série de vídeos ali pornográficos, né, áudios pornográficos, vídeos pornográficos durante a aula. Né. Bom, basicamente, se alguém invadisse ali a sala de aula ali de um lugar e, né, começasse a berrar, tirasse a roupa, né, fizesse sexo ali na frente de todo mundo, é basicamente isso. Ou seja, o que é isso? Né? É exatamente o que eu tinha explicado do objetivo do vídeo. Né? Então, sempre eles fazem as pessoas chegarem nesse ponto, ou seja, não, eu tenho que combater isso aqui de uma forma assim totalmente veemente, severa, porque isso aqui é um absurdo, né? Isso aqui é absurdo que isso aqui ainda exista no planeta Terra. Então eles vão lá e se tornam bichos, né? Verdadeiros animais, né? Que fazem esse tipo de coisa, tá certo? E com esse tipo de gente não tem como você conversar, entendeu? Por quê? Porque com bicho você não conversa. Entendeu? Com bicho você não conversa. E é isso. E são pessoas que estão na academia, entendeu? Não é um maluco aí que não tem informação, que não tem esclarecimento nenhum, tá? Ou seja, a ciência real, né, como um ideal do cientista, ele tem que ser completamente desapaixonado. Ele tem que ser completamente sem ideologia. Ele tem que buscar a verdade acima de tudo. Né? Ele tem que estar sempre a fim de se autocontradizer, de fazer algo que vá contradizer aqueles resultados que ele tem. Ele tem que ser a pessoa mais desprendida do seu próprio trabalho. Né? É tudo que a gente não tem no nosso ambiente científico. Então isso é muito triste, é o que eu falei no começo do vídeo. Tudo isso é muito triste, porque a gente percebe que a coisa está cada vez mais degringolando, né? E a gente tem uma série de pessoas aí que são, infelizmente, né, reconhecidamente, como que a classe intelectual do país, né? Que é uma classe intelectual que mais se parece com chimpanzés, né? Assim, um bando de bicho ali, fazendo balbúrdia, falando mentira, falando besteira, né? Que mais se parece ali, né, um bando de selvagens né? E é isso. Então, infelizmente, é muito triste. É muito triste porque cada vez mais o IQC ele não mede esforços para contar mentira, né?
é para falar, porque, assim, eu expus no vídeo, né, no meu comentário do vídeo, eu expus as falsidades, as mentiras. Falei, ó, você está falando algo que não é homeopatia. Né? Não é que você está falando tá errado, não, é que você está falando algo, coisa que não existe na homeopatia. Então, isso é totalmente mentiroso. Isso não existe na homeopatia. Né? Então, assim, por que eles não fazem um vídeo retratação? Assim, muito a mentira é muito evidente. Entendeu? Então, eles falando coisas que são totalmente falsas. Será que vai rolar um vídeo desmentindo aquilo lá? Fala, pessoal, nós falamos tal coisa, nós investigamos, conversamos aqui com outras pessoas, e a gente viu que não é bem assim, então está aqui a nossa retratação. Pá. Por que não vai acontecer isso? Nunca, na verdade. Né? Porque tudo depende de uma ideologia e não de ciência verdadeira. Aquilo lá não tem nada a ver com ciência. Aquilo lá tem tudo a ver com ideologia, né? com algo que eu preciso defender acima de tudo, acima da verdade. Tá? É por isso que essas pessoas elas agem dessa forma. Né? É por isso que essas pessoas elas agem como animais. Tá certo? É muito interessante você ver, até lá no vídeo, duas pessoas que comentaram em cima do meu comentário. Duas pessoas das trocentas que comentaram lá, né? Teve duas que eu respeitei muito e que eu gostaria até de tomar um café com essas pessoas, né? Uma senhorita e um rapaz. O rapaz veio com algumas indagações, mas se não funciona assim, como é que funciona, tal? Querendo realmente, pessoal, tirar dúvidas. Por quê? Porque eles sabem, e isso é o primeiro trabalho que deveria haver num cientista, numa pessoa preocupada de fato com a ciência. Eu falo, poxa, mas se você está falando que aquilo ali é mentira, que isso aqui é mentira, então, poxa, mas então por que é assim? Por quê? Porque eles reconhecem que eles não sabem, que eles não conhecem o tema a fundo, com profundidade. Né? Se todo mundo ali fizesse esse exercício básico, né? Agora, infelizmente, a ideologia e a soberba, que esse pessoal né? No Brasil, né, o pessoal entra na faculdade, já. Mas assim, o pessoal tem uma soberba que impede dele raciocinar. Ou seja, poxa, dele fazer uma autoavaliação. Poxa, eu não conheço isso. Eu não conheço esse tema. Eu nunca estudei isso. Poxa vida, né? Entende? Não, mas é que eu tô vendo aqui no vídeo. O vídeo tem. Cara, o vídeo tem menos de 3 minutos. Assim, né? Poxa, você é melhor que isso. Você entendeu? Então teve esse rapaz. E a senhorita, que até conversou bastante comigo, tá? Eu não vou lembrar o nome dela aqui. Mas ela fez várias perguntas extremamente pertinentes. E falou, olha, mas isso daqui então, se você está me falando aí que não tem o constituinte químico dentro do remédio homeopático, então o que seria o princípio ativo dele? Né? E fazendo várias perguntas, a gente ficou conversando ali durante um tempo, que era somente ela que eu me esforcei realmente para responder, mesmo ali para o meio, sendo totalmente xingado, até ela depois fez um outro comentário acima, para tentar fazer a gente sair, né, daquele meu comentário, que só vinha xingamento, só vinha podridão dessa galera. E aí a gente continuou a conversa ali numa outra parte, e ela fazendo perguntas interessantíssimas, perguntas totalmente necessárias, até mesmo para os homeopatas. Né? E eu fui respondendo. Então, assim, isso é o tipo de gente que nós temos que respeitar. Esse é o tipo de gente que a gente tem que dialogar, que dá para ter conversa. A pessoa que olha e fala, poxa, peraí, mas realmente eu nunca estudei isso aí, nunca foi um ponto para mim. Poxa, por que eu vou tirar uma conclusão através de um vídeo? Né? Porque, poxa, o cara tá aqui, eu não posso conversar com ele?
pô, vou conversar com o cara, eu me dispus no meu comentário, eu coloquei, ó, estou à disposição para quem quiser tirar dúvidas e tal. Pô, tô ali, né? Todo dia eu ponho caixinha de pergunta lá no Instagram, né? A gente tá aí. Por que que, né? Por que que, entende? É tão simples. Não, que tal você conversar com um homeopata? Que tal você olhar um pouco o outro lado da história, né? É coisas assim, de gente humana, de gente mesmo, sabe? De ser humano. É muito simples, pessoal. Vocês são muito melhores do que isso, né? Então, sabe, é mais ou menos por aí, né? É um vídeo triste, é um vídeo que a gente tem que lembrar desse episódio péssimo, né? Assim, nojento mesmo, mais um episódio nojento do IQC, mas, bom, ficamos por aí, né? Agradeço a todos vocês que assistiram, tá? Mandem um comentário, uma dúvida, qualquer coisa, sigam a gente lá no Instagram. E, pessoal, tenham aí um bom dia, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.